muito bom dia. Começa agora o seu programa Não Desista. Talvez você tenha muitos motivos para desistir, porém aqui no programa eu vou dar a você motivos para você acreditar, para você lutar, porque em dados momentos da vida a pessoa olha para um lado, para o outro e ela só vê problemas, problemas sem solução e por vezes esses problemas dominam o interior dela ao ponto dela pensar em acabar com a própria vida, não suportar mais o sofrimento. Eu tenho aqui comigo em estúdios a senhora Odete, que passou por muitos problemas difíceis. A senhora era um poço de enfermidade, né, senhora Odete? Bom dia. Bom dia, pastor. Sim, pode-se dizer isso, que era um poço de enfermidades. Quando eu conheci a igreja, eu estava de facto ainda com muitos problemas, tinha saído de coma há bem pouco tempo e estava de facto com imensos problemas não só de saúde, mas também de seguida com o casamento destruído, com a perda da casa, enfim, parece que nessa altura tudo cai por terra, não é? Há momentos na vida em que parece que nós nos sentimos totalmente desamparados. Agora, só uma coisa, a senhora tinha fé em Deus? A senhora acreditava em Deus? Eu frequentava uma denominação e tinha fé em Deus. Tinha fé? Eu tinha fé em Deus, mas não praticava a palavra de Deus. Muito bem. A senhora já vai falar com muitos detalhes toda a sua história, porém eu quero chamar a atenção de você, que diz assim: Pedro, o motivo pelo qual eu não acredito, quero acabar com a minha vida é justamente esse, porque eu tenho fé, eu já bati em todas as portas que me disseram que traria a solução e hoje eu me sinto completamente vencido e parece que nem mesmo acreditar em Deus faz sentido. Bom, o depoimento da senhora Odete vai mostrar para si o contrário. Vale a pena você acreditar, vale a pena você insistir e se você está também doente, depressivo, passando por problemas difíceis, eu quero que você nos contacte agora pelo 21-836-8008 ou pelo 91-861-7038, o nosso WhatsApp, 91-861-7038. Daqui a pouco eu vou responder a mensagens de pessoas que estão nos enviando pelo WhatsApp, 91-861-7038, e você também pode contactar o SOS, a Central de Atendimento, onde o pastor Maione, nossos colegas já estão lá, prontos para atender você. Pastor Maione, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Estamos aqui de plantão para ajudar você que está nos acompanhando e precisa desabafar, precisa de uma orientação. Mais do que isso, você precisa marcar uma consulta, um atendimento personalizado com um dos nossos responsáveis da Igreja Universal aqui em Portugal. Inclusive, principalmente você que é de Lisboa, nós temos aqui o nosso Templo Maior, que temos uma equipa que durante o dia todo ela está atendendo. E temos aqui pessoas que já ligaram, como, por exemplo, o Manuel da França tem depressão, Gonçalves de Amadora tem depressão, Hilda de Lisboa tem depressão, ou seja, várias pessoas que têm sido afetadas pela depressão têm ligado, têm pedido essa orientação. Se é o seu caso, seja depressão ou qualquer outra enfermidade ou qualquer outro problema, nós estamos aqui para lhe ajudar. Você que está sofrendo com um problema sem solução, você que está depressivo, liga agora. Porque talvez você clamou a Deus, você pediu: Deus, me mostra uma saída. Deus, me socorre. E Deus, neste programa, vai mostrar para você que Ele não se esqueceu de si, que Ele se importa com você e que Ele pode mudar essa situação. Eu vou provar aqui no programa para você que existe uma saída. Eu vou provar. Pessoas aqui vão dar as caras para mostrar para você que a fé não é uma utopia, que Deus, assim como Ele se manifestou no passado, nos tempos que Jesus andou aqui na Terra, Ele continua poderoso hoje para mudar também a sua vida. Logo após esta matéria que fala sobre a evolução da depressão, eu vou conversar aqui em estúdios com a senhora Odete. Eu já volto. Se durante o século XIX e início do século XX a histeria era a forma mais evidente de sofrimento, no século XXI esse espaço foi tomado pela depressão. Um relatório da Organização Mundial de Saúde no ano 2000 já previa que 15% da população mundial iria abandonar o seu posto de trabalho por conta desta doença. 18 anos se passaram e o aumento foi de mais de 705 pontos percentuais, principalmente nos jovens.
Com isso, a indústria farmacêutica entra com os antidepressivos, que fizeram imenso sucesso no começo porque têm efeitos quase imediatos. Mas depois, o efeito acaba. E todos os problemas e sentimentos negativos voltam à tona. Sabe por que é que isso acontece? Porque a raiz da depressão é espiritual. Silenciosa, solitária, suicida. Como se tem sentido? Quem sofre com esta doença perde um total interesse pela vida. Pensam e procuram constantemente o isolamento e a exclusão. É assim que você está? Então precisa receber ajuda. Se você quer a nossa ajuda, eu quero convidar você a ligar agora para o SOS Espiritual, 218-36-8008, ou então você nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Chegou-nos uma mensagem, eu vou ler aqui, ela diz assim: tenho tido muitas dificuldades para dormir, isso já há alguns meses, pois tenho enfrentado vários problemas a nível laboral, tem sido de mal a pior. Como passo mais tempo trabalhando, quando chego em casa, são brigas e desentendimentos, pois não tenho paciência e logo explodo por qualquer coisa. É um amigo. A senhora tinha dificuldades para dormir, senhora Odete? Tinha. Também tinha muita dificuldade para dormir e tínhamos muitos problemas a nível de trabalho, com colegas, com toda a gente. Eu realmente era uma pessoa muito nervosa e por tudo e por nada eu explodia. Explodia também. Explodia facilmente. Então, amigo, eu vou convidar você a ficar aqui agora ligadinho, porque a Odete vai contar para nós a experiência dela e certamente o depoimento dela vai mostrar para você o que ela fez, que é o que você tem que fazer, porque certamente Deus, ele não faz acepção de pessoas e está dando a si a mesma oportunidade que ela teve. Senhora Odete, então nos conta, a senhora falava que quando chegou na igreja tinha passado por um divórcio ou estava nesse processo? Ainda não estava em processo de divórcio, portanto eu tinha tido, como lhe disse, fui vítima de bruxaria e entretanto adoeci gravemente, estive internada há muito tempo, cerca de uns 2 meses. Cheguei a pesar cerca de 45 quilos, eu hoje peso 60, portanto, e não sou uma pessoa forte, não chego aos 60, mas perto deles. E, portanto, eu estava mesmo pele e osso, estava um cadáver autêntico. A coisa atingiu proporções tais que eu fiquei de tal maneira débil que o médico disse que não tinha condição para operar. Eu estava hospitalizada num hospital particular e mantiveram-me ali sempre com todos os cuidados, mas a verdade é que a minha saúde não evoluía, até que chegou a um ponto que eu percebi-me, já estava em estado de coma, ainda consegui o médico ouvir dizer que não valia a pena voltar a preocuparem-se comigo porque não havia mais nada a fazer. E recordo-me de ter sido retirada, porque no meu caso eu estava em estado de coma, mas conseguia ouvir. E eu vi que eu não teria muitos dias de vida e que não valia de facto a pena preocuparem-se mais comigo. Então retiraram-me do quarto onde eu estava para um sítio que eu me recordo onde só cabia uma cama, porque eu conseguia-me perceber de tudo, apesar de estar em coma, conseguia-me perceber do que o médico dizia. E aí fiquei por algum tempo, até que a minha sogra, que era muito minha amiga, não se conformava, e principalmente porque tinha visto um casamento inicialmente muito feliz, com um filho pequeno, e porque ela também me amava, nós tínhamos uma boa relação, e ela não aceitava de modo algum que eu partisse assim tão nova ainda. E insistiu com o médico, insistiu e acabaram por pedir uma autorização para uma nova intervenção e graças a Deus isso foi feito e eu, portanto, saí do estado de coma, mas sempre com muitos problemas. Eu recordo-me que cheguei a casa, passados uns dias, e sentia umas dores enormes na barriga, umas dores enormes, e eu disse, eu não estou bem, há qualquer coisa que não está bem. Então, tinha sido
o sangue infectou ali, estava a infectar o sangue todo. Se eu não tivesse ido com urgência para o hospital, ali então era mesmo fatal. Lá vou novamente para o hospital com mais sofrimento, abrir novamente, enfim, era todo um processo muito difícil. Eu tinha que ir ao colo dos bombeiros porque eu não conseguia andar, não é? Fiquei um bom tempo sem poder andar e a pouco e pouco as coisas foram mudando e eu fui recuperando, mas não na totalidade, não é? Quando eu recuperei um pouco, vim a saber que o meu marido, portanto, tinha arranjado uma outra pessoa, porque passou a frequentar a vida da noite com bebidas, nananã, com álcool e também se calhar um bocado com o desgosto, e envolveu-se com a pessoa da noite, não é? Então aí, quando eu começo a perceber-me da situação, o sofrimento aumenta, não é? Já não é só o sofrimento a nível físico, mas também a nível de sentimento, de um casamento que eu pensava, como se costuma dizer, que é para a vida, pelo menos era essa a minha ideia. O sentido que eu tinha de família, aquele casamento seria para a vida. E entretanto a família acaba por me contar que ele estava a fazer essa vida, porquê? Porque tínhamos perdido a casa, tínhamos perdido todos os bens, havia credores, uma situação deplorável. Isso não me ajudou rigorosamente nada, não é? Porque eu vejo-me sem casa, doente, e com um filho e com um casamento arruinado. Nessa altura eu fui viver com a minha sogra, porque os meus pais são do norte, e portanto era ela que me dava aquele apoio maior. Embora os meus pais tenham vindo, quando eu estava doente, era com ela que eu tinha aquele apoio, aquele carinho, aquela atenção. E foi com ela que eu fiquei a viver um tempo. O amor que ela tinha por mim foi tão grande que chegou ao ponto de que ela tinha 2 filhos e o mais velho era o que estava casado comigo. E ela amava esse filho, ela tinha muito carinho, um carinho muito grande por esse filho, por ser o mais velho. Mas ela vendo o meu sofrimento e vendo a vida que o filho continuava a fazer e eu a dar-lhe uma outra chance, ela pôs o filho fora de casa e disse: tu sais, a Odete fica. A Odete e o filho ficam, mas tu sais. E pronto, entre mim e a minha sogra sempre houve essa gratidão. Ela foi realmente ali o meu pilar nos momentos difíceis. O seu sofrimento foi aí o auge dele? Foi aí, sem dúvida, porque já viu o que é uma pessoa feliz, uma pessoa que pensa que tudo está bem, não é? Porque tínhamos uma vida económica razoável, os 2 trabalhávamos, tínhamos um filho pequeno. Eu tinha uma sogra que me amava, que não sabia o que havia de fazer. Quais as doenças que você teve concretamente? Assim, muitas delas o médico não conseguia descobrir. Acabavam, de facto, quando eu cheguei na igreja, vi que muitos dos problemas eram espirituais. Sem dúvida, muitos dos problemas eram espirituais. E o que causou todo esse sofrimento, não é? Porque eu lembro-me quando estava internada no hospital, eu que amava a vida, eu que era muito alegre, eu que tinha esse filho pequeno e que ainda não tinha problemas no casamento, não é? Porque não estava tudo bem. Eu lembro-me quando estava doente, o sofrimento era tanto que eu, antes de ser operada, eles tinham que me dar soro. Então as veias rebentaram todas, as veias rebentaram, eles não tinham onde dar soro. Eu estava cheia de hematomas, era nos braços, era nas pernas, toda eu estava com hematomas. Então o sofrimento era muito grande e apesar de eu de achar que tinha uma vida bonita pela frente, quando o médico se aproximava, eu mordia a mão dele porque eu estava ligada, não conseguia para ele desligar as máquinas, porque eu não aguentava, era dor, era sofrimento mesmo. A dor física era muito forte. E para eu, de facto, pedir a morte, e sempre que se o médico chegasse ao pé, tentava morder, porque era a única forma que eu tinha, ele não me ouvia, e eu queria que ele desligasse as máquinas, eu queria partir. Portanto, aí foi de facto... Você não teve uma depressão diagnosticada, mas esses sintomas... Era sintoma de dor, aquilo era dor, era sofrimento, mas eu estava cheia de dor. Já era mais que no corpo, né? Não, assim, era no corpo, eu não conseguia porque parecia que o medicamento já não fazia efeito. E a dor era muito grande, eu estava muito magra, eu não conseguia comer, era só mesmo com o soro. Era um cadáver autêntico. Eu lembro-me que
os meus colegas superiores foram-me ver, porque de facto eles também me estimavam, era muito nova, e eles já olhavam para mim com o ar como se eu fosse um cadáver. E tudo aquilo, não é? Deixa-nos ainda mais em baixo. Mas eu considero que sempre fui uma pessoa lutadora, mas nessa altura reconheço que houve uma altura em que eu parei de lutar. A vida já não fazia sentido com tanto sofrimento. Não acreditava mais que havia solução, né? Não, e antes de entrar em estado de coma ainda, eu recordo-me, porque eu ouvia os médicos, ouvia as enfermeiras, via como eu estava, e ainda me recordo de pedir à minha cunhada para tomar conta do meu filho, porque eu disse, eu vou partir, eu não vou ficar, e tu vais ser responsável pelo meu filho. Mas o meu filho era realmente, quer dizer, era um bebê a quem eu amava, e que qualquer mãe sentiria o desejo de o ver crescer e ter uma vida ao lado dele, não é? Portanto, foi de facto um momento muito duro na minha vida. Sem casa, sem dinheiro, sem marido, doente, e pensar o que é que vai ser da minha vida. Mas a pouco e pouco, entretanto, saí do hospital, as coisas foram correndo, mais tarde fui operada aos olhos, porque também apareceu algo nos olhos que o médico também não conseguia descobrir. Fui operada aos olhos, e sempre com probleminhas de saúde. Mas comecei a andar, as coisas começaram a evoluir, consegui arranjar um sítio para onde ir viver com o meu filho, continuei a trabalhar, porque estava empregada, e continuei. E, portanto, aí a vida foi melhorando um bocadinho, mas sempre com problemas de todos os lados, não é? Pode imaginar como é que é uma pessoa doente, carregar um filho, não é? E não ter casa, com ordenado relativamente baixo na época, não era fácil. Não foi nada fácil para mim, mas aos poucos e poucos eu fui ultrapassando. Você tomou conhecimento da igreja através do que? Através de quem? É assim, eu tomei conhecimento da igreja através da rádio. Ouvi na rádio um testemunho de um senhor que tinha sido curado, e ele falou, tinha montanhas de problemas também, e ele disse que tinha sido curado. E eu era uma pessoa que era religiosa, portanto, eu ia na igreja. Uma das coisas que a minha sogra achava interessante é porque eu mesmo às vezes não vendo melhorias, eu ia na igreja, numa igreja, posso dizer, na igreja católica, e aí ficava ali e à minha maneira pedia a Deus para me ajudar, mas a verdade é que eu não vi grande evolução. E quando eu ouvi esse testemunho de um senhor que tinha sido curado, eram N situações, e eu pensei, que raio de Deus é esse que só liga a alguns e não liga a outros? Então como é? Eu também estou ali, eu também oro, eu também peço. Então, mas que Deus é esse? E eu fixei o endereço, que na altura era nas Laranjeiras, e pensei, eu não vou dizer nada a ninguém, porque se eu vou dizer a alguém, é uma igreja diferente, são capazes de me desviar e de eu não ir. Mas eu quero ver com os meus próprios olhos o que é que se passa nessa igreja, porque aquele testemunho era forte e era idêntico à situação pela qual eu estava a passar. Na altura eu também tinha asma e usava bomba. E entrei na igreja e lembro-me que no primeiro dia eu entrei a uma quarta-feira, que na altura era o dia da saúde. E entrei e logo nesse dia ouvi a pregação, o que é que foi falado, e logo nesse dia, quando eu saí da igreja, eu já saí sem precisar de usar a bomba para a asma. Então aí aquilo foi um incentivo para mim. Eu disse, então, já não estou a precisar da bomba, que ótimo. Okay. A partir daí voltei novamente e fui indo. Entretanto, as Laranjeiras ficavam um bocado longe de mim, aquela igreja das Laranjeiras, e vim a descobrir que havia o Império, que era mais perto da minha casa. Passei para o Império. Então aí falei já com o pastor, com o auxiliar, que me ajudou, e depois de eu lhe contar todos os meus problemas, ele disse que eu precisaria de fazer várias reuniões para poder libertar-me. Explicou-me um pouco a palavra de Deus, porque nos primeiros dias nós não assimilamos tudo, e eu estava mais centrada, mais focada, de que se eu tinha largado a bomba, eu com certeza iria ali obter
a libertação total de todos os problemas que eu tinha em relação à saúde. E assim foi, dia após dia, passei a frequentar as reuniões e dia após dia, não foi logo, não é? No primeiro dia foi um sinal, foi realmente o libertar-me da asma. Mas dia após dia as coisas foram melhorando. O meu filho também, entretanto, cresceu, não é? Já era crescido na altura, as coisas começaram a... Porque eu não vim logo assim que saí do coma, não é? Eu não conhecia logo a igreja, foi passado já um bom tempo, quando eu continuava com os meus problemas. O meu filho nessa altura também já era crescido e estava a enveredar por caminhos que também não eram os melhores, eu sentia isso, ele não queria estudar, ele não queria trabalhar, era complicado. Então a única solução que eu encontrava era em Deus, porque cada vez que eu me apegava mais a Deus, mais eu ia vendo a luz, mais luz eu ia vendo. As coisas começaram a evoluir, fiquei com a casa para onde eu fui, comecei a arranjar, quer dizer, o dinheiro já não desaparecia também tão facilmente das minhas mãos, as coisas, eu já começava a ver formas de vida. Entretanto, eu começo a fazer também correntes pela família, pelo meu filho, e vi de facto a transformação do meu filho. Ele começou a ficar também diferente, começou a ver a minha fé, que inicialmente ele não aceitou bem, não é? O facto de eu ir à igreja. Recordo-me de uma vez ele dizer que se eu continuasse a ir na igreja, que ia lá e pegava fogo na igreja. Mas a verdade é que ele depois, com o tempo, foi vendo a mudança. Eu recordo-me que vinha do trabalho, a minha ansiedade santa, que era uma ansiedade boa, por me ver liberta de todos os problemas, era muito grande. Então recordo-me que eu vinha a correr do meu trabalho, na época eu não tinha carro, eu corria tanto porque o meu filho acusava-me, inicialmente eu ia para a igreja e não fazia o jantar para o meu filho. E ele refilou comigo, refilava que era isso, um dia ele disse-me se era isso que eu aprendia na igreja. E eu fiquei em sentido, e ouvi Bispo Macedo estar a contar um testemunho de uma senhora, a história da galinha preta, que tinha ido fazer, que o marido, a história acho que é conhecida, não é? Que o marido tinha chegado a casa já alcoolizado e que a senhora já estava na cama e que ela fez todo um sacrifício porque o marido lhe pediu para arranjar a galinha, depenou e arranjou a galinha. Aquilo ficava tudo ficava tudo em mim, eu absorvia aquilo tudo. E quando o meu filho me disse isso, eu lembrei-me dessa parte que tinha ouvido e disse, nunca mais, para mim mesma, nunca mais, eu vou ir na igreja sem fazer o jantar para o meu filho. Então eu... Quer dizer, a igreja passou a fazer parte ali da sua vida. Diária, houve um período que era diário. Eu não conseguia porque eu via a mudança. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Então eu ia... E mudou? Mudou. Depois nessa mudou altura, passei, só este à parte. Entretanto, eu passei a fazer o jantar para o meu filho. No segundo dia ele disse, mãe, vai na igreja e quando vieres fazes o jantar e nós jantamos juntos. Ótimo, a partir daí eu fiquei bem mais à vontade e passei na igreja. E de facto mudou, houve uma transformação muito grande, não é? Porque eu fui colocando em prática tudo aquilo que eu ouvia, não é? As coisas foram mudando, a minha saúde foi restabelecida, a paz no meu lar, as coisas foram evoluindo a nível económico, melhoria também profissional, e hoje posso dizer que de facto já mudei 3 vezes de carro, comprei casa, vendi casa, já mudei para a segunda casa. O meu filho está bem, graças a Deus, fez o casamento dirigido por Deus, digamos, portanto tem paz. Eu tenho paz, sou uma pessoa que de facto vive bem comigo e com os outros, não há qualquer aproximação entre a mulher que eu era e a mulher que eu hoje sou. Isso foi notório aos olhos daqueles que me conheciam, aos olhos dos meus amigos, aos olhos dos meus vizinhos, todos notavam uma diferença em mim, porque eu entreguei-me a Deus. À medida que eu via que Deus ia fazendo coisas na minha vida, havia uma gratidão muito grande para com Deus. Tudo o que eu pudesse fazer para transformar, para agradar a Deus, digamos, eu ia fazendo.
Agora, voltando atrás, quando você tomou conhecimento da igreja, que ouviu aquele testemunho na rádio, quer dizer, Deus já estava vendo que você estava buscando por Ele, você queria uma mudança, você tinha essa fé. Quer dizer, quando você falou, a sua reação ao ouvir o testemunho, que raio de Deus é esse que cuida de uns e não cuida de outros? Quer dizer, no fundo você já aspirava essa mudança, quer dizer, você tinha fé, você não sabia era como praticar, como praticar, sim. Como exercitar essa fé. Sem dúvida. Então ali foi Deus mostrando, apontando para você o caminho. Né? Foi, sem dúvida. Porque tem pessoas agora nos assistindo que estão também no limite de dor. Você que está sofrendo, você que está aí, como a Odete. Talvez não passou ou está passando problemas tão difíceis como ela passou, sozinha, doente, dores, enfermidades, males espirituais, segundo ela, constatou ter sido vítima de bruxaria, e realmente todos os sintomas indicam isso, mas foi liberta, foi transformada. Aquela oportunidade que ela teve de assistir aquele testemunho é a mesma que você está tendo agora ao assistir o testemunho dela. Doença atrás de doença, porque você era assim, né, Odete? Você era me falava doença que atrás de doença, sim. Tinha coisa que os médicos nem entendiam. Sim, é verdade. Nem tinha grandes condições, quer dizer, para trabalhar, fica-se sem disposição para a família. Chegou a sem 38 disposição. quilos? Perto dos 48 quilos. 48 ou 38? Não, 38 não, 40 e qualquer coisa. 40 Mas então. era um cadáver autêntico. As pessoas olhavam para mim e era pele e osso. Quer dizer, a Odete, ela chegou no fundo do poço e teve a oportunidade que você está tendo hoje. Por acaso, ela chegou na igreja uma quarta-feira, como hoje. O objetivo que nós temos aqui é dar a você esta oportunidade. Porque hoje ainda, primeiro dia que ela entrou na igreja, ela foi curada de um problema incurável, um problema crônico, porque para asma é um problema crônico, é um problema sem solução. Você usava a bomba com frequência? Sim, usava. E lembro-me que a minha médica de família, que na altura eu tinha, ela já chorava comigo, porque ela não tinha, disse, eu não sei o que lhe hei de fazer, eu não tenho já solução para si. Aquela bomba você usava quantas vezes assim ao dia? Sempre que precisava, não posso precisar neste momento quantas vezes usava, mas sempre que fosse necessário eu ia usar, claro. Você saiu da reunião, não teve necessidade mais de usar? Vi que já não necessitava de usar, sim. Olha aí, olha só, primeiro dia ela recebeu um milagre. Não sabia muito sobre a fé ainda, sobre a palavra de Deus, mas Deus não ficou indiferente à dor dela, ao ponto da médica dela chorar com ela. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você quer colocar um fim no seu sofrimento? Você quer colocar um fim na sua dor? Então hoje nós vamos ter a Escola da Fé. Inclusive o Senhor Bispo Domingos, ele pediu para convidar você que frequenta a Universal, ou você que está como a Odete, que tem fé, que acredita em Deus, mas você diz, Pedro, eu não tenho encontrado saída, eu não tenho encontrado solução para a minha vida. Então logo mais, às 20 horas hoje, você vai ter esta oportunidade. A correria do dia-a-dia, o stress do trabalho e o tempo gasto no trânsito consomem a sua energia e o seu tempo a ponto de não sobrar disposição para alimentar a sua fé. Você precisa de uma pausa para fortalecer o seu espírito e priorizar o que realmente é importante para a sua vida. Todas as quartas-feiras no Templo Maior é realizada a Escola da Fé, uma reunião essencial para o desenvolvimento e amadurecimento espiritual. De uma forma simples e prática, você estudará a Bíblia e aprenderá a aplicar os ensinamentos no seu dia-a-dia. Afinal, se a sua fé não crescer, certamente irá diminuir. Escola da Fé, às 7, 10, 12, 15 e especialmente às 20 horas no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, ou numa Universal mais perto de si. Vamos fazer assim, hoje, quarta-feira, vai ser o dia em que você terá um sinal tal como a Odete teve. A Odete, no primeiro dia, ela foi curada da asma. Usava constantemente a bomba, não precisou mais. Se Deus está neste lugar, por favor, mostre o Templo Maior pelo lado de fora. É neste lugar que você vai estar ou numa Universal perto de si. Nós temos centenas de portas abertas em todo o país e
e você ter esta oportunidade hoje de buscar a transformação para a sua vida. Se Deus está neste lugar, o que médicos não puderam fazer, o que conselhos não puderam resolver, confusões, conflitos internos, esta angústia, esta vontade de morrer que tem dominado o seu ser, ela vai chegar ao fim hoje. Hoje você vai ter um sinal. Se você não dorme, você vai passar a dormir, porque se não acontecer nada, você nunca mais coloca os pés na Universal. Porque os vícios, a depressão, os pensamentos de morte, de repente estão envolvendo o seu ser. E você precisa de socorro, você precisa de ajuda. Já não tem ninguém que possa lhe ajudar. Mas esta porta está aberta e hoje mesmo você pode pôr fim à sua dor. A Fernanda, ela está por Skype conosco agora, ao vivo. Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia, pastor. A senhora vive em Catanhede? É sim, vivo aqui em Cantanhede. Muito bem. Quais os problemas que a senhora Fernanda enfrentou? As dificuldades, as tristezas, as angústias, quais foram? Conta pra gente, senhora Fernanda. É assim, eu era uma pessoa muito desequilibrada e no meio disto tudo eu era viciada no álcool, no fumo, ao ponto de chegar a, digamos, a um suicídio. Portanto, vinha muita vez na minha mente a analisar e ver mesmo constantemente. O que vinha mais na cabeça era facas, tesouras, já para, digamos, para quebrar mesmo a minha própria vida. Tinha muitos complexos de inferioridade, achava-me gorda, achava-me feia, achava-me uma pessoa sem brilho, não ter aquela motivação de ser feliz, que é mesmo assim. Vontade muito de chorar, vontade de desaparecer, vontade de fazer mesmo loucuras, não é? Até à própria medicação, tudo o que via com o excesso de medicamentos, eu já mesmo vinha muita coisa na minha cabeça, era mesmo dar cabo mesmo da minha vida mesmo. A depressão, ela foi matar. motivada por quais problemas, senhora Fernanda? É assim, eu tive relacionamentos, na qual me envolvi num relacionamento na qual nasceu uma filha, não acabou por, não é, acabar. Veio outra situação, mais um relacionamento, na qual também não deu certo. Aí aconteceu uma situação muito complicada, foi traições, muitas traições. Aí começou aí o ciclo da depressão, onde veio essas coisas, não é? Na minha cabeça. O que mais aparecia na minha mente era mesmo facas, tesouras, já mesmo para fazer o suicídio mesmo. Você chegou a tentar o suicídio, Fernanda? Sim, já tentei com a medicação, mas não o fiz. A medicação que você mesma tomava no cotidiano, você tomou uma dose elevada, é isso? Era uma dose muito elevada, porque assim, tudo o que tinha lá na gaveta, tudo me vinha na minha mente para pegar, mas nunca cheguei a tomar. Felizmente, graças a Deus. Sim. Você tomou conhecimento da Universal como? É assim, depois daí desse percurso, eu trabalhava num laboratório de análises, na qual esse transporte, na qual faz o trajeto aqui da residência, me levava para o local do meu trabalho. Eu era sempre a primeira pessoa a entrar dentro daquele transporte e tinha muita tendência de me sentar ao lado que supostamente era o que estava inclinado para a igreja e me chamava muita atenção. Esse transporte me levava para o trabalho, assim como fazia o trajeto para ir para casa. Supostamente tinha que passar ali na igreja. E algo me vinha muita vez na minha mente. Um dia eu vou ali, o que é que será aquilo? O
que é que se passa ali? O que é aquilo lá dentro? Depois passava, voltava outra vez. O que é que será aquilo? O que é que se passa ali? Mas vinha assim um desejo, até que depois, não, é hoje. Hoje vou lá, vou saber o que é que se passa ali. Vou ver o que é aquilo. Eu não dizia que era uma igreja, porque eu imaginava outra coisa, mas não uma igreja. E então despertou-me essa curiosidade, até que eu fui numa quarta-feira. Eu entrei, eu vi um mundo diferente. Um silêncio, uma tranquilidade, uma paz. E eu assim, meu Deus, o que é isto? E eu era tão envergonhada que até sentava nas últimas cadeiras, porque eu não me aproximava da frente, eu só simplesmente ficava mesmo nas últimas cadeiras. E então foi assim. Gostei logo no primeiro dia, aquela paz, aquele sossego, deu-me aquela motivação para continuar a aparecer mais. Até que depois o pastor que aqui estava falava nas sextas-feiras, que era a oração, falava muito na libertação e eu procurava mesmo o que era aquilo, o que era a libertação. E então ele falava sobre o que era a libertação. Agora, uma coisa, Fernanda, essa paz que você encontrou na igreja, esse ambiente, isso passou a estar dentro de você? Esta paz, esta tranquilidade? O que mudou a partir daí na sua vida, Fernanda? É assim, eu comecei a fazer também os meus desafios. Sim. Agarrei muito à palavra, que me chamou muito a atenção. Quem quer se libertar dos vícios, quem quer se libertar desse sofrimento, das maldições, e aquilo chamou muito a atenção. E então foi a partir daí. Fui fazer o processo da libertação. Eu só a partir desse dia vi uma grande diferença. Já não chorava da forma como eu chorava, mas não foi de um dia para o outro, porque isto foi um percurso, foi andando. Você pode confirmar que existe cura para a depressão? Existe, sim, senhora. Se não tivesse... Você está curada da depressão? É verdade. Curada da depressão. E os vícios, Fernanda? Eu nesse próprio dia já não tinha mais vontade de fumar. Cada vez que passava pessoas ao meu lado, me dava enjoo, me incomodava o cheiro. Você ficou com nojo do tabaco, é isso mesmo? Agoniava. Você foi viciada há quantos anos? E já vai muitos anos. Não. Na altura você fumou durante quantos anos? Desde o ano 2008, o vício do tabaco. Liberta da depressão, liberta do vício do tabaco. Como é que está a Fernanda hoje? Hoje a Fernanda é uma nova Fernanda. É uma pessoa diferente, uma pessoa transformada. Os pensamentos de morte, de desaparecer... Foi. Nunca mais veio isso, nunca mais na minha mente. Acabou, graças a Deus. Por exemplo, essa pessoa que tem um familiar viciado, está depressiva, pensando em acabar com a própria vida, qual o seu conselho para ela, Fernanda? O conselho que eu dou é assim, não desistir, porque o Deus que está connosco é muito grande. E aquilo que fez na minha vida também faz nas outras pessoas. Muito bem. Ele não põe as pessoas indiferentes. Ele trata a mesma forma todos por igual. E eu creio. Eu agradeço imenso o seu testemunho, Fernanda. Com certeza deu a esperança a muitas pessoas que estão vivendo o mesmo passado que você. Que Deus continue abençoando muito, tá bem? Tá bom, obrigada. Deus abençoe. Você veja, né? Ela olhava para a igreja e pensava, um dia eu vou lá. O que será que se passa lá dentro? Bom, você de repente está igual, querendo vir, tomou conhecimento dos testemunhos, dos programas, você que está sofrendo.
eu quero que você faça como ela fez. Ou ainda hoje, você pode participar conosco, ou de uma reunião específica para a cura da depressão. Na sexta-feira, ao meio-dia. Sejam todos livres agora, sejam libertos agora, sejam curados agora, sejam abençoados agora, livres de toda opressão, de toda depressão. Sexta-feira, no Templo Maior, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Enveredei pelo mundo da droga, pelo mundo do vício, e foi quando eu tentei o primeiro suicídio. Eu fiz um cocktail. Eu não me dava valor, não é? Porque quem tem depressão não se valoriza. O que é que eu estava cá a fazer? Não tinha solução, não via solução para a minha vida. E foi quando eu tentei, segunda vez, cortei-me os pulsos. Como tem reagido a este diagnóstico? Aconteceu que, perto do casamento, o meu namorado, o meu noivo, rompeu o noivado comigo. E eu entrei em desespero profundo. E eu descobri, no fim, que eu não estava bem por dentro. Porque o tratamento não funciona. Eu procurei os médicos e não foi nada detectado. Aliás, o médico até achava que eu ia ao médico só para chamar a atenção. Eu vi que ali ninguém me conseguia ajudar e me podia ajudar. Então aquilo fez-me tornar uma pessoa violenta. Se está a gastar dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira no Templo Maior, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você será curado. Hoje eu tenho vontade de viver, não é? Eu fui curada há 13 anos da depressão. Eu fui liberta de toda a medicação. E eu estou aqui, sou diferente completamente. O meu interior, eu tenho alegria, sou uma pessoa que estou sempre a sorrir. O meu noivo voltou para mim, pediu-me perdão, casámos, tivemos um bebê lindo. Tornei-me uma pessoa forte, lutadora, a lutar pelos seus objetivos. Hoje eu posso dizer que eu sou a mulher mais feliz do mundo e que tristeza, nunca mais. Nesta sexta-feira ao meio-dia no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Uma oportunidade que você tem de buscar esta transformação para o seu interior. A depressão tem cura, existem problemas que para a medicina, para a capacidade humana, não existe saída. Mas o Senhor Jesus afirmou que os impossíveis dos homens, eles são possíveis para Deus. O trabalho da Universal tem ajudado milhões de pessoas em todo o mundo. E você pode procurar esta porta, que com certeza você vai ser bem recebido, você vai receber todo o apoio, toda a atenção que você precisa e você não vai ter que pagar nada. Absolutamente nada. Ah, mas dizem que vocês pedem dinheiro. Não. A Igreja Universal, ela não cobra nada para ajudar as pessoas. O meu pai, quando foi na igreja pela primeira vez, quem sustentava a casa eram os meus irmãos. Eu não sustentava porque eu tinha 13 anos, já ganhava o meu dinheiro, mas se meu pai dependesse de dinheiro para ser ajudado, ele não seria, porque nem comida dentro de casa ele colocava. A dona Odete é testemunha disso. Alguém algum dia cobrou algum valor da senhora, oh, só tem que dar isso, só tem que dar aquilo, porque senão você não vai receber a oração, não vai participar da reunião, ou coisa do gênero, dona Odete? Jamais. Eu entrei livre e livre saí de dar a minha oferta, de dar o que eu entendesse, de fazer os votos que eu entendesse. Portanto, há liberdade total. Cada um dá o que quer, o que pode, o que sente no coração e ninguém... E algum dia que a senhora não deu, ou que não quis? Ou, sim, há vários dias que eu não dei. Ainda hoje eu vou na igreja, nem todos os dias eu dou Mas alguém oferta. algum dia fez você se sentir mal por isso, alguma coisa do gênero? Não, sempre recebi o mesmo tratamento, o mesmo carinho. Quando chegou, foi bem recebida?
muito bem recebida. Cobraram alguma coisa para lhe atender, para lhe orientar, para lhe ajudar? Não, aliás, encontrei logo todo ali um ambiente de atenção, de amor, de preocupação, e isso permanece e jamais. Eu vi alguém, eu estou na igreja já há uns 28 anos, 27 anos, e nunca vi ninguém meter a mão na bolsa de ninguém, ninguém obrigar a dar o que quer que fosse. As pessoas entram, saem, e umas são atendidas, outras não querem ser atendidas, umas dão oferta, outras não dão, portanto é livre cada um. Muito importante falar isso, porque a Fernanda dizia há pouco que ela pensava, o que se passa lá dentro? Como é que será que funciona? Porque muita coisa... Daqui a pouquinho eu vou colocar o testemunho de uma pessoa que foi vítima de fake news, notícias falsas, mas antes eu queria mostrar para você um pouco do trabalho da FJU, a Força Jovem Universal. Um trabalho muito bonito, que inclusive tem apoiado também pessoas através da obra social. Vamos assistir e eu já volto. Unir o desporto e a solidariedade. Foi com este mote que o Força Jovem Universal realizou um evento solidário de recolha de alimentos para ajudar famílias carenciadas. Vindos de várias zonas da Grande Lisboa, centenas de jovens apoiaram esta causa. O objetivo principal, reunir o maior número de alimentos perecíveis em prol de famílias desfavorecidas. Eu acho extraordinário o envolvimento dos jovens, não é? Que hoje em dia dizem, não fazem nada, não, só querem computador, nada. Eu aqui não vejo nada disso, não é? Acho extraordinário o envolvimento deles de ajudarem os outros jovens a fazer coisas saudáveis, desporto, não é? E depois, principalmente, também a ajudarem os outros, a quem precisa, não é? Muitas das vezes nós não ligamos àquilo que nós temos todos os dias. E é sempre bom nós pensarmos nas pessoas que não têm, porque a verdade é que nós só pensamos nisso quando nós ligamos a televisão e vemos alguma reportagem acerca disso. E nós hoje temos a oportunidade de fazer isso além. É importante ajudar as pessoas que têm necessidade. É um bom trabalho da Força Jovem Universal e vai ser um grande evento. Aliás, está sendo um grande evento. É de extrema importância, uma vez que primeiro vamos ajudar pessoas e famílias que nós nem imaginamos quem seja, não é? E a oportunidade de sermos nós jovens também a doar, não é? Claro que é um momento desportivo, mas acima de tudo o intuito é ajudar outros e acho que estamos aqui todos unidos para isso. Penso que é uma satisfação muito grande poder ajudar essas pessoas que estão necessitadas, não é? Tanto de alimentos, que não só de alimentos, né, mas também de outras coisas, né? Mas neste caso é de alimentos, sinto uma satisfação muito grande por causa disso. De mão em mão foram reunidos cerca de 1,5 toneladas de alimentos, entre eles arroz, massa, leite, alimentos essenciais para garantir uma refeição reconfortante que infelizmente muitas famílias portuguesas não têm. É importante para a gente ajudar famílias carenciadas, todas aquelas que necessitam destes alimentos que estão aqui. Estão aqui alimentos vindos um pouco de todo o país, de todas as forças jovens, recolhas que foram os próprios jovens a fazer. É importante os jovens hoje em dia estarem conscientes desta falta de alimentos que muitas famílias têm. Sim, eu acho que sim. Acho que é bom os jovens serem chamados a este tipo de iniciativas. Sim. Para eles também verem as dificuldades do povo, das pessoas necessitadas, e para que eles também deem mais valor às coisas que se fazem na IURC. Um dia diferente, uma causa nobre, porque nunca é demais ajudar. O futebol é, de certa forma, aceito por todos, né? Jovens, adultos, crianças. Então, a gente usa esse método exatamente para atrair aqueles que são adeptos do esporte, do desporto, e de uma forma geral a gente consegue alcançar esses jovens. E a prova é os espectadores que estão aqui hoje no estádio, que vieram, trouxeram 1 quilo de alimento. Desde o primeiro contato que o jovem tem com a Força Jovem, já é despertado neles essa consciência de solidariedade, de civismo. Os jovens, eles têm muito para dar, são inteligentes, são fortes, têm vigor e, acima de tudo, um coração bom. Infelizmente, muitos têm desviado essa força que tem nas drogas, nos vícios, na violência, mas a Força Jovem procura canalizar essa força naquilo que é bom. E eu tenho certeza que, se a gente se unir, a gente consegue fazer isso.
em diversas regiões do país, beneficiando muito mais famílias e podendo ajudar o próximo, né? Com todos os alimentos recolhidos neste dia, vão ser feitos cabazes que irão ajudar cerca de 300 famílias. Um apoio que faz a diferença quando os problemas financeiros e a escassez de comida são uma realidade. O Força Jovem está de parabéns. Você que quer fazer parte, conhecer melhor este trabalho, você pode procurar uma Universal mais perto de si. Eu quero rapidamente mostrar para você este depoimento surpreendente do Rui. Durante algum tempo, devido aos fake news, às falsas notícias, o Rui não quis ter contato com a Universal. Até que um dia ele veio e veja só o que Deus fez na vida dele. Quando a Igreja Universal chegou a Portugal, eu comecei a ouvir falar muito mal. Inclusive, nas notícias eu ouvi da compra também do Coliseu e das manifestações que houve na altura. Eu ouvia falar mal dos meus amigos, ouvia falar mal no trabalho, ouvia falar mal, em todo lado onde ia, ouvia falar mal da Igreja Universal. Sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. Acreditava em a maior parte dessas críticas e julgava também, pensava mesmo que era uma cambada de ladrões, era este o termo. Ouvia falar do Bispo Macedo também, que ele era um ladrão, e eu também acreditava. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... A minha irmã já frequentava a Igreja Universal e começou-me a fazer alguns convites em que eu não aceitava, não é? E ainda gozava e dizia, eu lembro-me de uma expressão que eu usava, eu vou lá realmente, mas foi para ficar rico como os pastores da tua igreja são ricos, ganham muito dinheiro e se eu for lá é para isso. É curioso que eu nessa altura eu acusava-os de não terem caráter quando negava esses convites e eu próprio é que não tinha caráter, porque eu traía a minha esposa, passava as noites no álcool, nos vícios, não dava em casa aquilo que eu devia dar e isso é que era falta de caráter, mas eu, pelo contrário, e sem conhecer a realidade da Igreja Universal, acusava-os de falta de caráter e muito mais. De ladrões e por aí fora. Nessa altura eu comecei a passar alguns problemas, não só no meu casamento, porque quando traí a minha esposa tive vários problemas em casa, à beira de uma separação, com violência doméstica, nessa altura já com uma filha ia assistir a estas situações, também problemas físicos, porque eu tive uma depressão profunda, em que eu chorava, tinha ataques de pânico. O que me levou a ir à Igreja Universal foi o fundo do poço. E o fundo do poço, quando eu digo, é que eu tentei a minha cura. Eu fui fazer vários exames em que nada apresentava um resultado de uma doença efetiva para eu poder me curar. Eu comecei a perder esses meio quilo por dia e eu aí eu estava a definhar, estava a morrer e eu tomei a atitude de aceitar esse convite para ir à igreja. Eu vinha com uma opinião formada do que eu ouvia falar e eu fui lá para resolver um problema e eu fui bem recebido pelos obreiros, eu fui muito bem recebido, acarinhado, fui atendido também pelo pastor, em que me deu uma direção para eu resolver o problema que eu estava a passar naquele momento. Eu quando cheguei lá e quando fui recebido desta forma, eu senti-me até um bocado envergonhado, porque se eu falei tanto mal e pensei tanto mal, acabei por ir lá pedir uma ajuda e eu fui ajudado. Eu fui ajudado com um sorriso, sem me criticarem, e isso deixou-me de certa forma envergonhado. A primeira situação que mudou na minha vida, e era que eu fui à procura, era a minha cura. E eu vi transformação a partir do momento em que eu lá fui. Eu comecei a ver diariamente essa transformação. Deixei de perder peso, comecei-me a sentir bem, deixei de chorar e de pensar em morrer e de matar. E a partir daí, essa foi a primeira grande modificação e foi a modificação que eu fui à procura.
e consegui esse resultado logo na primeira semana. Hoje a minha vida está transformada, eu tenho o casamento restaurado, sou feliz com a minha esposa, saúde 100%, não tenho doença nenhuma. Eu que entrei na Igreja Universal com depressão e com ataques de pânico, hoje eu tenho paz, consigo, apesar dos problemas continuarem a existir, eu consigo ter paz para encará-los e ultrapassá-los. O meu conselho para as pessoas que pensam como eu pensava na altura e como eu agia na altura, é que não percam o tempo que eu perdi. Porque eu perdi demasiado tempo, eu só tenho pena de não ter ido antes, porque eu deixei que as coisas se agravassem e só recorri a ir à igreja quando eu estava mesmo no fundo do poço. E o conselho que eu dou às pessoas é que não percam esse tempo, e se estão a passar alguma situação, ou mesmo que não estejam a passar nenhuma situação, que se desloquem à igreja e que tentem perceber realmente se o que a mídia tem falado é verdade, porque se realmente é verdade, como é que a minha vida foi transformada. Eu entrei viciado, com álcool, com vários problemas de saúde, com um problema no meu casamento, e então eu neste momento tenho um casamento restaurado, sou feliz, não tenho vício nenhum. Eu aconselho essa pessoa vivamente a ir rapidamente e perceber realmente se o que falam é verdade. Eu antes criticava os testemunhos e achava que era uma fachada. Eu atualmente, e estou aqui a dar o meu testemunho, porque eu vi essa transformação e como vi e tive essa transformação em mim, estou aqui a dar a minha cara livremente, para que essa pessoa também saiba e não cometa o mesmo erro que eu cometi no passado. Está aí, um grande depoimento. Obrigado, Rui. O fé inteligente, né? Se tudo que falam desse pessoal é verdade, como é que a minha vida foi transformada? A sua vida também será transformada, porque as portas da Universal, ela está aberta para lhe receber. Ainda hoje, quarta-feira, na Escola da Fé, logo mais às 20 horas, eu convido você que é membro, frequentador da Universal, simpatizante, como você que está sofrendo, você que se sente no fundo do poço, vencido pela depressão, por problemas na sua vida. O Rui, ele falou, né? Hoje eu estou aqui dando o meu testemunho, a Odete aqui dando o testemunho. Pessoas que até pensavam que os testemunhos eram pagos. Pegue em mãos o seu copo com água, se você o tem, porque nós vamos apresentá-la a Deus, e ao beber desta água, a força de Deus vai entrar na sua vida e você vai ter forças para lutar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti este copo com água. Eu apresento a Ti a vida de todos que sofrem, de todos que precisam de forças para buscar a vida que o Rui encontrou, que a Odete encontrou, como também a senhora Fernanda e tantos depoimentos que temos mostrado ao longo dos programas. Que estas pessoas sejam livres, libertas e abençoadas. O Senhor disse: eu sou a água da vida. Então, meu Deus, consagra, abençoe e santifica esta água com o Teu poder, para que a vida faça parte de cada um que dela beber. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro esta água consagrada em nome de Jesus. Creia e beba da mesma. E que você seja curado, seja livre, seja por Deus abençoado. Respire fundo e creia que a força de Deus, ela entra na sua vida. Senhora Odete, muito obrigado pelo seu depoimento. Com certeza a senhora teria muito mais para falar. Nosso tempo foi pouco hoje. Eu é que agradeço por poder testemunhar. Você que nos acompanhou, um forte abraço e querendo falar conosco todos os dias, nós estamos à sua disposição. Até a próxima!